Olha, nós temos aí mais uma outra pergunta, é um áudio que a gente recebeu aí de um ouvinte, e quando a gente fala dos animais, né, e aí não só os animais de uma forma geral, que estão abandonados, que estão soltos pela rua, são aqueles também que são maltratados. Sim. Ele tem aí, acho que é uma pergunta que envolve aí os animais que puxam as carroças na rua. Vamos ouvir. Tudo bom, Celso Luiz Filho. Eliana, tema muito interessante do programa, animais de estimação. Eu queria fazer duas perguntas para o pessoal que está no estúdio hoje aí. Primeira pergunta é sobre os animais. Nós vemos em Olinda, no Recife, muitos animais nas ruas. Que tipo de cuidado a prefeitura tem que ter com esses animais? Se tem como recolher, se tem local para cuidar. Eu sei que tem local para cuidar, eu sei que é obrigação da prefeitura, mas como exigir, como fazer que esses animais que muitas vezes estão na rua, magros, doentes, sejam cuidados? Isso é a primeira pergunta. A segunda pergunta, Eliana, a gente vê que tem muito carroceiro ainda que tem os seus animais como meio de trabalho, né? Mas cada dia que passa as cidades estão ficando com menos área verde, né? E a gente vê que esses animais não têm nem onde comer, como comer, e aí o que é que se faz? Como é que se trata? Que plano as cidades da região metropolitana têm para ir substituindo esses animais devagar? Como fazer? Como cuidar? Isso é uma pergunta também vai para todos aí do estúdio. Bem, primeiro eu quero desejar um abraço para Celso, meu amigo, né, Celso? Celso, já conversamos várias vezes sobre isso, eu sei a sua consciência disso, é uma pessoa que apoia, e realmente a gente precisa, como se foi comentado aqui, primeiro instituir questões públicas referente à castração, né? Isso é fundamental para a gente conseguir diminuir isso. Com relação a abrigo, a gente tem um problema muito sério, porque realmente é uma quantidade muito grande, é um valor muito dispendioso, mas que teria que ser trabalhado, né? Buscar alternativas, não só do poder público, junto com parcerias público-privadas, para que a gente possa resolver isso e estimular, massificar de certa maneira a questão da castração, para que a gente consiga a redução desses animais de rua. Com relação às questões de transporte animal, hoje é uma situação medieval, como a gente sabe, é uma situação muito séria, onde que a gente precisa realmente fazer um trabalho muito, mas muito sério, para que se coíba isso, principalmente com relação aos maus tratos que a gente vê, porque vou ser bem prático, com relação a um animal puxar uma carroça, não é maus tratos, e sim as condições que são desenvolvidas para ele puxar essa carroça. Porque o animal fazer exercício não é problema, ele tendo todas as condições físicas, mas só que devido às condições de nossas cidades, de urbanização, com relação às zonas rurais que teriam para alimentação desses animais, é muito complicado isso. E é um trabalho que tem que ser muito bem feito, porque não só envolve a questão animal, mas também envolve a questão de pessoas também que ganham dinheiro com isso, infelizmente, e tem que ser um trabalho educacional, com um trabalho muito bem feito para que a gente mude essa realidade muito perversa e que a gente não admite mais isso. Laura concorda comigo plenamente que não é admissível mais de forma alguma a gente ver esses maus tratos, vendo animal sendo, infelizmente, às vezes é uma coisa que me parte o coração, mas que eu já fiz algumas vezes, da gente ver situações de cavalos que são atropelados, são abandonados, não só cavalos, como animais de porte grande, como boi, tudinho, e terem que ser obrigados a ser sacrificados por não ter condição de ser tratado. Isso parte ao coração, né, Laura? Essa questão dos carroceiros é bem complexo. Nós somos a favor de tirar
todos os carroceiros da área urbana. A gente acha que não é o ambiente para eles. Nós vivemos muito maus tratos, claro e evidente, que tem alguns carroceiros que tratam com decência, mas a maioria não. E, lamentavelmente, os bons vão pagar pelos nãos, né? Pelos que não são bons. Existe uma lei, mas que, lamentavelmente, essa lei não foi... O Ministério Público concedeu, prorrogou o prazo para a Prefeitura. Mas aqui em Recife, né? Aqui em Recife. Só no Recife. Existe a lei no Recife, né? Lamentavelmente, os outros municípios não têm lei, mas Recife tem. Mas, infelizmente, foi prorrogado a aplicabilidade dessa lei. O que é que acontece? Ela só vai ser válida em 2023. Contudo, a gente está cobrando não só a Anjo do Poço, mas tem o fórum aqui que está muito atuante, né? Tem os ativistas também estão cobrando uma atitude, uma ação do município para que comece a preparar esses carroceiros, porque a gente também tem que pensar o seguinte: eu sei que eles utilizam como renda, né? Eles usam o animal para trabalho e para ter uma renda para eles. É preciso capacitar esse pessoal. Não é só tirar um animal. Você tira, mas você tem que dar condições. E não é só uma questão também. A gente tem que se lembrar de outra coisa. Não é 2, 3 cavalos que vão ser retirados. Não, são vários. São milhares, na realidade, né? Mas isso é um problema municipal. Isso é um problema muito sério, porque, veja só, você vai ter que ter... eu discuto algumas questões com relação à aplicabilidade da lei, não com relação a ser contra. Eu sou a favor que seja retirada. Mas eu acho que ela precisaria ter sido mais estruturada. Por isso que a gente já fez um movimento em frente ao Ministério Público, a gente está cobrando ao Ministério Público. Mas, na realidade, sim, eu vejo como o poder público, de uma forma geral, seja o Executivo, seja o Ministério Público, que, na realidade, falta uma sensibilidade e não se leva, assim, tão a sério como se deveria. Porque se você andar nos bairros mais afastados, na periferia do Recife, ou se você for para Olinda, você vai ver muitos carroceiros, você vai ver muitos animais soltos pela rua, que param o trânsito, você vai ver que os animais estão ali, ó, magros, às vezes você fala assim, rapaz, é pele e osso. Vira e mexe, você tem uma história, então você recebe um vídeo pelo WhatsApp de animal que estava andando por aí, caiu num buraco, caiu numa vala, e quem é o dono? Quem é o proprietário? E não aparece, né? E não aparece, mas tem que chamar os bombeiros, tem que chamar não sei quem para poder tirar, e quando tira, tá lá o animal todo machucado, porque tá magro, porque passando fome. Então, e não é de hoje essa situação. Né? E eles não aparecem porque eles podem ser responsabilizados. Sim, vão responder. E aí, assim, da situação que tá, não vou, abandona. Mas o poder público, na realidade, ele é totalmente ausente. Infelizmente, agora, sim. Veja só, a Prefeitura do Recife, como a Prefeitura dos outros municípios, eles têm obrigação de recolher o animal, né, principalmente os cavalos, né, é obrigação, porque ele causa muito transtorno no trânsito. Ele pode causar um acidente sério e seres humanos terem danos irreparáveis. O cavalo está na rua, o CVA, a Prefeitura tem que ir buscar. Isso é lei.